Olá, pessoal. Eu estava aqui matutando e de repente me veio uma lembrança que na época eu achei engraçado, mas eu acho que vale a pena uma boa reflexão. É sobre nós termos a obrigação de andar atentos, atentos a tudo que acontece ao nosso redor. Hoje a gente vê, principalmente os adolescentes, andam pelas ruas, né, com fone de ouvido, celular na mão, e as pessoas prestam pouca atenção ao que acontece ao redor. E isso pode ser um risco muito grande. Risco de assalto, risco de estupro, risco de acidente. Quando você não está ligado, não anda de cabeça erguida, observando o que está lá longe e o que está ao redor. Antes de você se aproximar de alguma coisa, até do teu carro, quando você vai saindo de um shopping, quando você vai saindo de um restaurante, se aproximar de algum ambiente que esteja um tanto quanto escuro, tudo isso é importante. Isso serve como alerta para você, independentemente do local em que você esteja. Né? Eu não estou falando só de violência, eu estou falando inclusive de acidentes. Né? A gente já viu situação de gente que cai em buraco porque não olhou onde estava andando. E isso pode salvar a tua vida, a questão de você estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Olhos abertos, ouvidos abertos, para que você se cuide como deve ser. E aí eu vou contar a história. Eu estava, certa vez, há alguns anos, não lembro mais exatamente quantos anos, mas eu estava dando aula a várias turmas de novos soldados. Estava dando aula na academia de polícia da PM. E aí eu tinha, sei lá, 6, 7 turmas, eram muitos alunos, acho que 40 alunos por turma. E a gente não dá tempo, nem dá conta de lembrar de todo mundo, de reconhecer todo mundo quando sai ali da sala de aula. Né? Para o professor é humanamente impossível num curto período de tempo, que é o que acontece com essas aulas. A gente normalmente fica 2, 3 semanas com esses alunos. Bom, nesse período que eu estava dando aula, um belo dia eu fui ao shopping. E quando eu estava me dirigindo para a saída do shopping, esse shopping que eu estava, uma das saídas dele, você entra num pequeno corredor. Não é um corredor muito extenso, mas não raro eu passo por esse corredor sozinha, né? Não cruzo com outras pessoas no corredor. E aí, quando eu vim andando, eu tenho esse costume de estar sempre de cabeça levantada e olhando ao redor, justamente para evitar determinadas situações. E aí eu vinha me dirigindo para a saída do shopping e lá na frente, uma distância até considerável, eu percebi dois rapazes altos, magros não, fortes, cabelo curto. Eu percebi esses dois rapazes, por 2 ou 3 vezes, eles olharam em minha direção. Eu achava que eles tinham olhado para mim. Podia não ser, eles podiam estar olhando na minha direção para outra coisa, mas eu prestei atenção nesses dois rapazes. Bom, eles estavam bem na minha frente, entraram no corredor e eu segui. Do jeito que eu vinha seguindo, dos passos da mesma maneira. Quando eu entrei no corredor, ou melhor, quando eu cheguei na entrada do corredor, eles estavam os dois parados lá no finalzinho do corredor. E aí eu tive uma reação engraçada na época, instantânea. Eu dei imediatamente um passo para trás, eu meio que me assustei com a presença deles lá parados no corredor e eu fiz menção de retornar. Quando eu estava retornando, eles gritaram lá do início do corredor: "Ei, doutora, professora, somos nós, fulano e cicrano, nós somos seus alunos na academia da Polícia Militar." E aí eu retornei e fui até eles e a gente deu boas risadas com essa situação. Doutora, ficou com medo? Foi. E eu disse para eles com toda a sinceridade do mundo: claro que eu fiquei com medo. Eu já tinha percebido que vocês me olharam e não tinha quem fizesse eu entrar nesse corredor com
com vocês aí no final do corredor, porque eu não os tinha reconhecido, né? Como eu falei no início, são muitos alunos e eu não reconheci. Então eu não iria entrar naquele corredor. E quem quiser que diga que eu sou medrosa. Eu não acho que é uma questão de medo. Você tem sim que estar atento e evitar determinadas situações. E não é porque você é policial, você tem medo. Tenho sim, tenho medo. Não é porque eu sou policial, não é por isso, não é porque aquilo, não é porque fulano luta jiu-jitsu. O que você vai entrar em todas as situações. Se você puder evitar uma situação de risco, você deve evitar. E muitas situações de risco nós evitamos simplesmente pelo fato de estar atento ao ambiente, a tudo, gente, aos sons, ao que você vê, ao que você enxerga ao redor e até ao cheiro. Quantas vezes a gente consegue, a gente sente. Aqui no meu apartamento eu já chamei, pedir ajuda porque eu senti cheiro de gás, né? Então acho que tem gás vazando. Então, se você não presta atenção nisso, você pode morrer por conta de uma situação corriqueira. E é isso. Eu acho que a situação foi engraçada, sim, na época, dei muitas risadas. Depois, quando eu voltei na sala de aula, eles contaram para todo mundo, e foi aquela farra, todo mundo ria, e eu ri também da situação, mas eu não perdi a oportunidade de explicar para eles, principalmente eles que estavam ingressando numa profissão que tem um grau de risco maior do que outras profissões, a necessidade de nós estarmos sempre alertas. E, para não perder o costume, eu diria que a gente tem que estar alerta a absolutamente tudo. Eu geralmente faço relação com algumas situações reais que a gente vê no nosso dia a dia. E ultimamente está sendo divulgada duas notícias bastante tristes assim, que aconteceram aqui no Brasil. Uma delas é de uma moça de Caruaru que foi assassinada na Paraíba. Segundo informações, o que eu sei é notícia de internet, tá, gente, ou de jornal. Segundo informações, ela foi se encontrar com um amigo de longas datas. A princípio eu até achei que era algum amigo de internet, alguma coisa mais recente, mas depois as informações que passaram é que era uma pessoa conhecida dela, né? E uma outra situação bastante chocante que tem circulado por aí é a história de um estupro coletivo, né? E que também o que me chama a atenção é que a moça aponta também um conhecido dela, talvez até um ex-namorado. Eu não sei se é namorado, um ex-ficante, alguma coisa nesse sentido, mas não era um desconhecido, né? E ele a atraiu para determinado lugar e lá teria acontecido esse estupro coletivo. Então vejam do que é que eu estou falando. Duas pessoas que se envolveram em situações extremamente delicadas, uma foi a óbito e a outra relata um estupro coletivo, uma coisa traumática para a vida de qualquer pessoa, e que que foram atraídas por pessoas conhecidas. Então, até isso, hoje nós vivemos num mundo bem difícil, né? A gente precisa desconfiar sempre. Eita, Sandra tá noiada, que tá danada, tá ficando maluca. Não, não. Todo mundo tem que ter amigo, a gente confia nas pessoas, mas confiança cega pode ser um risco. E, sinceramente, eu acho que esses crimes, esses dois que eu citei aí, eu não vou entrar em detalhes, esse não é o foco dessa mensagem, essas pessoas, esses assassinos ou esse estuprador, eu não tenho dúvidas que em determinados momentos ou em algum momento eles deram algum sinal de que eles tinham um comportamento diferente, né? Um comportamento perigoso, digamos assim. É para a gente refletir bastante. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você tem amizade, só um exemplo, que nunca aconteceu comigo, mas eu acho que acontece corriqueiramente com algumas pessoas. Você tem um amigo, por exemplo, que maltrata animais. Confia nesse cara, não. Você tem um amigo, um primo, que maltrata a criança, que bate, espanca os filhos. Esse cara não merece confiança, não. Então, são sinais que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido, a gente finge que não viu,
Pessoa que espanca, que mata animal, gato, deixa passar fome, necessidade, merece. Se ele faz com um gato, com um cachorro, com um animal, ele pode fazer com você a qualquer momento. Então, gente, tem amigos? Sim, sempre. Confiar, a gente confia, mas a gente tem que estar atento aos sinais, ao comportamento dessas pessoas. E qualquer sinal de perigo, não tenha medo de dar o fora, como eu tentei fazer lá no shopping, que foi a história que eu comecei contando para vocês, tá? Sempre atentos e atentas para esses sinais. Beijo para vocês.